então aqui a palestra, dando sequência da semana passada, A Vontade de Deus, parte 2. Estamos falando sobre a vontade de Deus. 1 João 5, 13 ao 15. Vem aqui o apóstolo João, que era o apóstolo de quê? De qual evangelho que o João era apóstolo? Circuncisão. Não tenha medo de falar. Ele era apóstolo da circuncisão. Circuncisão, abençoado, aqui significa Jesus no cumprimento da lei. Lá em Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei e os profetas, mas vim o quê? Cumpri-la. Então, cumprindo a lei, surgiu o evangelho da circuncisão. Porque alguém cumpriu a lei. Porque até então a lei não tinha ninguém que conseguisse cumpri-la. Era impossível o homem cumprir a lei. Eram 613 mandamentos, olha, e com uma potência violenta. Potência violenta. Você podia cumprir 612. No que você errasse no 613, é como se você não cumprisse nada. Ó, aqui, que injustiça. Que injustiça é essa, meu Deus? Mas foi assim que Deus fez. Fez algo para ninguém cumprir. Para que Ele mesmo viesse por meio de Cristo e cumprisse. Assim é, abençoado? Então, João é o apóstolo de Jesus de Nazaré, dos 12, que o quê? Cumpriu, viu Jesus cumprindo a lei e escreveu. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, tudo que acontecia lá, ele pegava a canetinha dele, bique lá, papel ofício, e escrevendo tudo. Tem primeiro, segundo. E eles viram tudo isso e começaram depois a pregar isso. Então isso aqui não é o evangelho da graça. Esse é o evangelho da circuncisão. Começa em Tiago, depois 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 de Pedro, depois Judas e Apocalipse. Esse é chamado o evangelho da circuncisão. Assim é, abençoado? Vocês entenderam isso? É bom a gente saber disso, é uma história, e é bom você ter essa habilidade. Porque quando você conhece isso didaticamente, você maneja bem a palavra de Deus. Quando você vê um versículo na Bíblia, que versículo bonito, quem escreveu isso? Vamos ver aqui, não estou lembrando que foi Paulo, quem escreveu? Foi Pedro, que maravilha, foi Pedro que escreveu isso. Para quem? Isso não é para mim. É isso que é importante. Você saber o que é para você na Bíblia e você saber o que é para os judeus. Isso é rico, isso é de ter conhecimento, abençoado. Isso é cultura bíblica. Quando a pessoa te vê falando isso, que legal. Como é que você sabe disso? Que legal. Eu gostaria de saber desse jeito aí também. Então, vamos para o Centro Educativo do Ministério da Ciência de Cristo. Tem um pastor lá, um apóstolo, que prega isso e eu aprendi com ele. Então, vamos lá, porque você vai ver que riqueza que vai virar a sua mente. E aí você, de fato, vai conhecer Deus e a sua boa vontade. Você vai conhecer. Porque sem conhecer, esse negócio de ficar orando, isso se chama analfabetismo. Quem reza muito, quem ora muito, é porque
não tem muito conhecimento didático. Não tem. Quem reza muito, quem ora muito, não, o meu negócio não é leitura bíblica, você entendeu, meu irmão? Ele fala assim, olha, o meu ministério, Deus me chamou para o ministério da intercessão. É mesmo? Que cara, então você é chamado para interceder? Pagar o preço? Eu pago o preço. Que coisa, rapaz, onde você aprendeu isso? Lá na minha igreja. E o pastor me consagrou e consagrou outros irmãos lá com o ministério da intercessão. Eu falei, eita, é pastor mesmo? Esse cara é pastor mesmo? É, pastor, homem de Deus, homem de oração. Eu falei, ele não é homem de palavra, não? Não, o negócio dele, o nosso ministério, nossa igreja é de intercessão, pessoal. Eu falei, que legal, rapaz. Eu falei, onde você arrumou isso, rapaz? Então sua mente fica vazia. Sua mente fica vazia, porque o que enche a mente é o quê? Conhecimento. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que renova a mente é cultura, não tem outra maneira. Não, você fica enviado muito esse negócio de Bíblia, rapaz. O negócio mais é oração, só. Eu conheci pessoas desse jeito, falaram, não, vocês são muito de Bíblia, né? Lê Bíblia. Eu falei, ouvia muito a voz de Deus. Não, o nosso ministério é oração, meu irmão. Nós somos pentecostal, o nosso negócio é gritar, é pular. E grita. Nosso negócio é incomodar Deus. Deus é incomodado por você, então ele não é Deus. Então, abençoados, nós precisamos saber essas divisões, essas histórias, essas práticas, para nós termos o que falar quando conversar com os nossos irmãos crentes adjetivo, que fazem parte de uma organização denominacional. E nós batemos um papo com eles, eles têm que nos exaltar. Você tem conhecimento mesmo. Eu falei, tem que ter, senão eu não conheço a vontade de Deus. Vocês oram muito, mas vocês oram de acordo com a vontade de Deus? Mas vocês não conhecem muito a Bíblia. Como é que você fala segundo a vontade de Deus? Para falar de acordo com a vontade de Deus, você tem que conhecer muito daquilo que Ele quer que eu e você pensamos e falamos. Como é que você vai saber se você não conhece? Pastor, mas a gente eu peço e Deus me responde, é mesmo? Vamos ver a tua vida como é que está. Porque é isso aí, abençoado. O que manda é a minha vida e a tua vida. É o que manda. O que adianta vir aqui, orar, ou buscar, e aí a vida continua uma lástima? Não adiantou nada. Pelo fruto os conhecereis. Cadê o fruto? Tem que ter o fruto. Assim é? Essa é a minha posição e eu creio que a sua também. E aqui João falando para os judeus, João estava falando para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não é para nós. Olha aqui, olha. Essas coisas vos escrevi para quem? Para os judeus, a fim de saberdes que tendes vida eterna, judeus. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus, que para eles era quem? Jesus de Nazaré. E essa é a confiança que temos para com Ele. Com esse Deus que nós vimos aqui na terra andando, eu fui discípulo dele, comi, bebi, dormi com ele, vi mil maravilhas. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então João diz em cima no capítulo 14 que segundo a sua vontade Ele nos ouve. Quando os judeus oravam segundo a sua vontade, Deus ouvia, e João tinha esse testemunho. E ele diz, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o quê? Os pedidos que lhe temos feito. Então, Deus sempre quis que a sua igreja, o seu povo, andasse com Ele, sabendo que Ele nos
ouve. E sempre sabendo que o que nós falarmos tem que estar segundo a sua vontade. Então eu peguei esse texto de João, 1 João, o apóstolo de Jesus de Nazaré, da circuncisão, junto com Pedro e Tiago, que eram os cabeças da igreja, né? Eu pego mostrando o quadro da igreja antes da cruz. A igreja antes da cruz, ela tinha uma regra, que quando chegasse naquele tempo diante de Deus, não é o que nós fazemos, mas é o que fazia antes, porque Deus estava onde? No céu. E manifestava onde? No tabernáculo de Moisés, segundo o sacerdócio, levitas. Ali estavam, e ali, quando eles clamavam a Deus, pela educação que eles tinham do Pentateuco, Deus os ouvia. Para fazer o quê? O que eles necessitavam, mas eles faziam segundo a vontade de Deus. João aqui, ele está numa exortação, porque o povo de Deus sempre desvia, e faz Deus Aladim, a lâmpada maravilhosa. Esfrega lá, Deus, eu vou fazer 3 pedidos para o Senhor. Deus fala, não, não, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu sou homem de intercessão, de oração, de jejum, de busca. E eu sei que fulano está precisando de o Senhor atender ele está passando por dificuldade, e eu sou o ministério de intercessão que o Senhor me deu. Ele diz, eu? Isso é minha vontade? É a tua vontade, Deus. E eu peço ao Senhor, visita a casa de fulano agora. Uai, então agora eu sou parteiro, eu sou o quê? Eu sou carteiro, eu sou bombeiro, que diabo que eu sou aí, rapaz? Não, Deus, eu peço em nome de Jesus, viu, Deus? É em nome de Jesus que eu estou te mandando. Não é assim? É desse jeito que faz. Não é isso? E João aqui estava exortando a igreja, a igreja dos judeus, a Israel, a saber disso aqui, ó. Essa é a confiança que temos para com eles, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Aquele tempo era o quê? Lei. Eles conheciam isso, a lei. Então não tinha outro evangelho, porque isso aqui não cabe um evangelho depois da cruz ainda. Ainda estavam com requisitos do Pentateuco de Moisés, mas eles tinham que andar, porque ainda a segunda etapa, que era a graça, não havia se manifestado, porque Paulo ainda não havia levantado para manifestar a segunda etapa da igreja na terra, e João e Pedro e Tiago teriam que obedecer ainda o Pentateuco de Moisés, e estava exortando eles que se orarmos segundo, ou pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E ali os judeus estavam escorregando, e ali João exortando, porque Deus só respondia o povo quando o povo falava segundo a sua vontade. Pedir perdão pelos pecados, oferecer o sacrifício, participar da Santa Ceia, que era o quê? A Páscoa, as festas. Eles tinham que fazer exatamente aquilo, porque se eles não fizessem, não estava de acordo com a vontade de Deus, então Deus não respondia. Nós até colocamos aqui em Tiago 4:3, que era também acho que era até irmão de João, Tiago. Aí ele diz, em Tiago ele diz, olha, pedis e não recebeis. Por quê? Pois o quê? Por quê? Pedis mal. O que é pedir mal? Não de acordo com a vontade de Deus. E quando não está de acordo com a vontade de Deus, o que a pessoa pede? Para esbanjardes. Não tem compromisso com a igreja, com a palavra de Deus,
para que corra e seja glorificada. Isso que é esbanjar. Não tem compromisso. Ah, não, eu recebi esse agora, viu, Deus? Ó, nós vamos fazer um... Eu agora estou rico, a riqueza veio, sou um bom negociante, e eu vou negociar contigo também, Senhor. O Senhor sabe, esse dinheirinho que eu ganhei aqui, essa riqueza que eu obtive aqui agora, nós vamos fazer o seguinte: eu sei o meu compromisso, eu tenho que dar, semear a palavra, eu tenho que semear, lógico, está escrito, mas dessa vez não vai dar, ok, Deus? Não. Sempre Deus vai falar assim, não, sempre, não. Sempre, não, sempre ele vai falar isso. Porque não podeis servir a Deus e as riquezas. Não. Você tem que ser fiel, meu querido. Se é que você está usufruindo do meu reino, eu peço de volta isso aqui para te garantir, para que multiplique muito mais para ti. Os irmãos entendem? Então, pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ô Deus, sabe o que acontece? Eu tenho que comprar um outro carro, você entende? Esse carro já está velho. E esse dinheirinho que eu ia passar para o senhor, eu vou comprar um carro novo. Depois, quando ele me der o retorno, eu pago o senhor. Não. Sempre vai ser não, é para sua conta. Sua conta em risco. Se vira, dos 30. Eu não te ensinei para ser fiel no pouco? Você não deu no pouco? Eu não garanti você que eu te colocaria no muito? Por que você está sendo infiel agora? As coisas de Deus são bem claras e cristalinas. Se é que você quer a riqueza que vem de Deus. Eu quero. Porque eu sei que Deus é Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela habita. Eu não vou partir para a pobreza, eu vou partir para a riqueza mesmo. Então, abençoados, aqui está, pedis e pedi mal. O que é pedir mal? Não fazendo segundo a vontade de Deus. Que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Faça isso. Seja fiel nisso. Porque você não tem, depois você não teve. Se você teve, é porque você não tinha. E alguém te ajudou a tê-lo. Não, mas isso foi o meu profissionalismo. Então por que antes você não conseguia? Olha, a riqueza não está pelo trabalho, está para a fidelidade, que faz o seu trabalho multiplicar. Assim é, abençoado? Então veja bem, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha, Deus nunca atende a nós, nunca põe isso na cabeça. Nunca atende a nós. Ele atende a Ele. Por isso que João diz aí: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então Deus atende o quê? A vontade dele. Ele é soberano, pessoal. Soberano, não tem esse negócio não. Soberano, estou aqui para pedir. Você está na minha soberania, está no meu governo, no meu reino, você está pedindo, cara? Você não tem que pedir nada não. Eu que sou o dono de tudo. Eu vou pôr uma vontade de você. Você pede, aí eu vou te dar. Isso é a mente que foi cortada pela palavra. Entender Deus. Esse Deus que tem aí, eu falo que ele é o fantasminha camarada. É o Aladim e a lâmpada maravilhosa. Como é que chama o Deus do Aladim? Ele tinha um nome. É o gênio da lâmpada maravilhosa. Esse Deus que tem aí que isso, rapaz? Eu chego, meto o joelho no chão, rapaz. Começou a esfregar a lâmpada. Está esfregando a lâmpada do gênio. Eu ponho o joelho no chão, rapaz, e quando eu meto a boca no pó, então. Deus levanta do trono o rapaz e diz: sim, meu Senhor. Ele não é servo mais, ele já é Senhor. Porque quando você pede e obedece, quem obedece é o quê? Servo. Então ele já levanta do trono e diz: meu Senhor, o que tu pedistes aí? Repita aí, porque eu não entendi bem. Não entrou dentro aqui
meus ouvidos, minha mente estava meio voando aqui, porque eu estava vendo um filminho ali. O que é que você pediu mesmo? É isso que acontece, abençoado. É isso que acontece no sistema. É isso que acontece. Fizeram um Deus de servo e eles passaram a ser Senhor. Eu meto o joelho no chão e acabou. Deus tem que me atender. Vai nessa. Então, olha, então a vontade de Deus que prevalece. E para você conhecer a vontade de Deus, você tem que vir a esse centro educativo da ciência de Cristo, nos ouvir bem, atender, mando pelo WhatsApp, você ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai lá no YouTube, vai lá no blog, vai lá no Face, vai lá na rádio, ouça, participa das reuniões. Você tem que encher da palavra de Deus. Enchei-vos o Espírito, quer dizer, enche da palavra, porque quando você conhece a vontade de Deus, as coisas vão destapando diante dos seus olhos, abençoado. Vai acontecendo tudo, porque sabemos, 1 João, olha lá, ele diz aqui, ó, e se sabemos que ele nos ouve, porque aí você vai falar de acordo com o que ele quer, segundo a sua vontade, e sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então vai obter, quer dizer, vai materializar, abençoado. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Olha, mas a vontade de Deus continua. Você tem que estar confessando, orando, mas de acordo com a vontade dele. E como nós ouvimos aqui João dizendo, nós temos o nosso apóstolo, que é o apóstolo Paulo, apóstolo do gentio, nos ensinando o que falar diante dele. Nós temos que saber. E hoje a etapa não é da lei, a etapa é da graça. A lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Hoje nós submetemos a doutrina de Cristo, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, dada a ele no terceiro céu para nós gentios, com a manifestação da segunda vinda de Cristo, para a edificação e a sobre-edificação da igreja, para entrarmos em comunhão com ele, e quando abrir a nossa boca, falamos de acordo com ele. E o que ele falou para nós no segundo pacto? Aí que devemos saber. Porque se soubermos, vai acontecer isso aí. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Qual que é hoje? Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, se você já é um abençoado, o que você diz? Sou um abençoado. Você está o quê? Confessando, orando de acordo com a vontade dele. E se está de acordo com a vontade dele, ele diz, estamos certos. O que é certeza? Fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então nós não precisamos de ver, nós precisamos de quê? Crer, ter certeza. Estamos certos que você é um abençoado com todas as bênçãos, então todas as bênçãos vai o quê? Materializar em ti. Então você está certo disso? Nem pedir, agora é confessar. Você já levanta e diz, hoje é o melhor dia da minha vida. Pronto, você está certo disso? Você está certo? Se você está certo, obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então hoje vai ser o quê? O melhor dia da minha vida. O melhor dia. Então eu não tenho nenhuma incredulidade nisso. Se você tiver, então você não está orando de acordo com a vontade de Deus. E nem está por fé. Se tiver por fé, você tem certeza. Você tem convicção. Você tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você agradou a Deus, o que ele faz?
Materializa anjos. Porque os anjos foram enviados com esse destino, abençoado. O destino dele é fazer a vontade, é nos servir segundo aquilo que nós precisamos. Qual que é a nossa confissão? Eu tenho a melhor casa, tenho os melhores carros, tenho o mais alto salário. Isso é o que eu preciso no mundo. Material não é, você não precisa nem disso. Ah, não, uma casinha de sapé tá bom, eu gosto de ser humilde. Ah, então, meu irmão, você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que já acomodou, fala, não, tá bom demais. Ah, tudo bem. Se tá bom desse jeito, então você não pode reclamar também. Se tá bom desse jeito, fica aí, tá legal. Você sente bem assim, é o seu espaço, é o limite da sua habitação, legal. Mas não se ocupa com quem quer mais. Porque quem quer mais conhece o Senhor que ele serve. E o Senhor que ele serve, ele diz, sou dono do ouro e da prata. Sou o Senhor dos céus e da terra. E se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ai. Então ele tem mais para dar. Mas esse tem mais para dar, você tem que saber o que é. Porque foi ele que te deu força para adquirires o quê? Riquezas. Ele te deu força para adquirires o quê? Riqueza. Lembrarás do Senhor teu Deus. Olha, eu digo para os irmãos, daqui um tempo nós vamos ter que lembrar do Senhor, nosso Deus. Ou passa ano você não lembra? Porque você não conseguiu nada, aí você não pode lembrar do Senhor, teu Deus. Mas se daqui a anos, algum tempo, não sei se vai ser 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas eu sei que daqui a um tempo nós vamos ter que lembrar do Senhor nosso Deus. Caramba, hoje eu estou nadando aqui numa praia bem legal. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque foi Ele que te deu força. Aí você passa a ser fiel a Ele. Hello, você crê nisso, abençoado? Olha, se você crê, Deus vai tirar você da zona de conforto que você está. Não, está bem do jeito que está. Ele vai te tirar daí. E para isso você vai ter que viver. E viver tem leves e momentâneas. Porque tem gente que gosta de incomodar, né? Não, tá bem assim. Não, Deus falando, não tá bem não. Para você eu tenho algo muito grande, e se você ficar acomodado aí, não vai chegar. Eu tenho que despertar você. Então, se sabemos e estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por quê? Ele diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Você tem que conhecer a vontade de Deus nesse pacto que foi dado primeiro aos judeus, que são os nossos irmãos de fé, salvos, eternamente salvos, assim é? Não importa o que eles estão fazendo, porque a salvação não depende de obras. Não depende de obras, não é assim que nós aprendemos? Não é de obras, mas é por o quê? Eleição. Você foi eleito? Os judeus foram eleitos, então eles são salvos. Ah, mas eles fazem isso. Não importa, a salvação não depende do homem. Não de obras para que ninguém se glorie. Não, é por escolha. Deus escolheu, acabou. Eles são salvos e você vê que eles estão em guerra e rebenta aqui, rebenta ali, mas estão lá, enriquecendo cada vez mais. Agora, nós gentios que não tinham participação ainda na lei, Deus faz morrer a lei através de Cristo, para que nós agora façamos parte também da herança dada ao nosso pai Abraão. Nele nós somos abençoados com todas as bênçãos. Então você tem que andar com essa mente, abençoado. É cultura. Olha, ser crente, verbo, é cultura. Você tem que saber o que você está fazendo.
que Deus quer para você. Você tem que conhecer a palavra, a graça de Deus, o Antigo Testamento que nós falamos. Você tem que ser uma pessoa de cultura. As pessoas têm que ouvir e falar: pô, legal, rapaz, você fala mesmo, com entendimento. Nunca ouvi isso na minha vida. Porque é isso que vai enobrecer você. É isso que o anjo vai trabalhar a teu favor e vai te colocar por cabeça. Quantos crê nisso? Crê? Meu irmão, nós somos aqueles que temos que destacar no mundo. Porque maior é aquele que está em nós. Acabou, então nós temos que ser destaque. Assim é, abençoado? Então precisamos de atender a voz de Deus. Deus não atende a ninguém, para com isso. O sistema colocou isso na mente. É igual rezar para Nossa Senhora, para Jesus, ali na cruz do Calvário, ou levantar a mãozinha para Deus. Deus me ouve. Não, Deus nunca ouviu ninguém, nunca ouviu ninguém. Porque Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor. Você que tem que ouvi-lo. Eu que tenho que ouvir. Não, Deus vai dar ouvido a homem? Você é doido. Ele vai virar o quê? Marionete. Não é verdade? Então, abençoados, segundo a sua vontade, quando pedimos, Ele nos ouve. Assim é? E então nós precisamos dessa etapa agora para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Porque estamos no tempo oportuno da reforma. Sim é? Vamos lá pelo último versículo, Tiago. Tem mais dezenas aqui anotados, mas já os falei, né? Hebreus 9 e 10. Olha aqui para você ver. Essa é a vontade de Deus. Isso é uma parábola para a época presente. Que segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que ele está falando? Tabernáculo de Moisés, Paulo. Aquilo era uma parábola, aquilo era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Os irmãos entendem isso? Aquilo era que acontecia no Antigo Testamento, onde existia 613 mandamentos. Aquilo era uma parábola, aquilo era só uma sombra do que aconteceria depois da morte de Cristo para nós, os gentios. E onde fazia sacrifício, jejuns, imposição de mãos, batismos, montes, todo aquele aparato que era usado naquele tempo, festas, faziam festas. Então aquilo tudo era o quê? Uma parábola para aquilo que manifestaria. Embora esses, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes. Então quando a pessoa está jejuando, está buscando, está indo para o monte, fazendo corrente, fazendo voto, se chama o quê? Ineficaz. Isso que você está fazendo. Mas estou fazendo isso para Deus. É ineficaz, porque Deus não usa mais essa vontade dele. Ele mudou a vontade dele. E nós temos que saber explicar isso aí, abençoados. Aí ele diz mais: aperfeiçoar aquele que presta culto. Esse pessoal que vai para culto entristece a Deus. Que é isso, pastor? Você está ficando... Nós estamos indo para o culto ao Senhor. É ineficaz. Não existe mais culto para o Senhor, porque naquele tempo o Senhor estava onde? No céu. Culto quer dizer, é você celebrar alguém que é muito importante para você fora de você. Hoje ele está aqui, fazer culto ao Senhor, estou homenageando, estou exaltando, estou adorando. É porque ele está fora. E assim eram os judeus para com Deus. Deus está no céu. Hoje Deus não está no céu. Essa não é a vontade dele mais. É a 2 Coríntios 5 que ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando o céu com o que? A terra. Hoje Deus não está no céu. Deus está onde? Na terra. Olha aí. Então não existe culto mais, ele já está presente perante a congregação. Você o vê, todo olho o verá. Os quais não passam de ordenanças da carne. Olha, você vê, isso é carnal. Culto é carnal, abençoado.
baseado somente em comida, bebidas e diversas abluções, que significa banhos de água. O sacerdote levita tinha, antes de oferecer o sacrifício, o culto, ele tem que se lavar a mão, tomava banho, era cheio de coisas que simbolizava que ele estava o quê? Se limpando para oferecer ao Senhor um sacrifício aceito a ele, porque era assim. Então isso era o quê? Uma parábola, era a sombra dos bens vindouros, né? Não passa de carne, baseado somente em bebidas, em comidas, bebidas, diversas oblações impostas. Isso era o quê? Imposição. Teria que se fazer daquela forma. E os nossos irmãos crentes adjetivos continuam nessa imposição. Hoje é dia da ceia, irmãos. Hoje é dia da festa da Páscoa. Eles não falam que é Páscoa, falam que é a Santa Ceia. Irmãos, hoje é a Santa Ceia. Então você tem que vir. Olha, prepare-se, porque é a Santa Ceia, é a Eucaristia. Aí eles levantam aquele negócio, é a Eucaristia, né? Bate, tem, e incenso, e faz aquela, é a ceia do Senhor. Não existe ceia do Senhor, existe a festa a festa da Páscoa, que comemorava-se com ceia, mas não é aquelas coisinhas lá que estão lá, não é isso? Então, abençoado, até isso era obrigado até o tempo oportuno da o quê? De reforma. Imposta até o tempo oportuno da reforma. A reforma começou com Paulo. Paulo começou a reforma, companheiro. E ele diz, olha, isso aí acabou, isso aí não tem mais valor. Isso era sombra, isso não... Era uma parábola, pode largar disso, porque agora veio o que é perfeito. Veio o que é perfeito, que é Cristo. E Cristo, ele diz que mostrando que através de uma única oferta, ele nos o quê? Aperfeiçoou para sempre. Então nós já cremos que somos perfeitos. Então quando você abre a boca para confessar a palavra, você está de acordo com a vontade de Deus. E se estamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós pedimos, nós sabemos que ele nos ouve e nos atende. Assim é? Você crê nisso? Então, a vontade de Deus que prevalece. Não fale nada que não esteja na vontade de Deus. E para você falar o que está na vontade de Deus, você tem que vir a um centro educativo como esse e aprender isso. E ouvir isso ali na tua casa, com o WhatsApp, ou com o blog, ou na rádio, ou no Facebook. Ouça, que aí você vai abrir a tua boca e estará de acordo com a vontade de Deus. Assim